E aí, gurizada, tudo bem? Não, repara que eu tô comendo um chiclete. Mas aqui vai a dica do dia, que pode ser útil para alguém em algum dia, em algum momento, em algum lugar, em algum outro tempo, em alguma outra galáxia ou em algum outro universo. Enfim. Olha só, aqui eu tenho uma placa-mãe LGA 1155 da Revenger. Isso vale para, acredito eu, para todas essas mais baratas, Revenger, Macrovip, Goline e essas UpGamer. Essas placas 1155 novas aí, e também 1150. Essas novas placas que são fabricadas com tudo novo, PCB novo, mas utilizando, né, aí o chipset antigo, que é o LGA 1155, LGA 1150. E aqui nós temos uma aquela GT 740 de 2 GB original da esqueci da marca agora, mas não tem problema, que ela está fechada aqui dentro. EVGA, original da EVGA. Qual é a diferença? Que ela é overclockada, ela tem um clock maior aqui, ó. O clock da GT 740 é abaixo de 1000 e ela tem um clock de 1085. Claro, nem todas as GT 740, porque agora tem inúmeras versões, né? As versões chinesas estão para todo lado. Essa aqui é uma de 2 GB original, tá? Mas aí tem as 4 GB versão chinesa. E presta muita atenção se você for comprar uma GT 740 de 4 GB, por exemplo, caso, né, você esteja precisando de uma placa de vídeo aí barata. Só estou arrumando aqui um fio que ficou meio esquisito. Barata aí, custo-benefício. Você presta atenção nisso, que é as configurações da GT 740, porque algumas... a GT 740 ela tem uma largura de banda na original de 128 bits, memória GDDR5, mas também existia uma versão memória DDR3, acho que tinha na GT 700, não, é na GT 730, a GT 740 era GDDR5, 128 bits. Só que as versões atuais que são vendidas, algumas delas são GDDR5, porém aqui 64 bits, então é uma mistura aí de versões. E claro que esses 128 bits, os 64 bits, eles reduzem de com uma certa importância, assim, o desempenho da placa. Porque aqui são os caminhos, né, que levam a comunicação da placa de vídeo com a placa-mãe e o processador, etc. Então, quando a placa de vídeo é mais antiga, que ela tem muitos nanômetros, como essa aqui, que é 28 milhões, como diria a Maia Massafera, 28 milhões de nanômetros, 28 nanômetros, né, de distância. Então, quanto maior esse número for, melhor, porque daí, se ela é uma placa com uma tecnologia mais lenta de chip aqui, né, de nanômetros, ela demora mais, então, para fazer este caminho. É que nem você ter uma torneira, por exemplo, aqui que manda água mais devagar. Se você tem uma torneira com um cano que a água não tem pressão, aí você deixa um cano bem largo que a água vai ocupar todo aquele espaço do cano e virar mais água. Agora, essa sua pressão de água é muito, muito forte, você tem que botar um redutor de pressão para que a água não exploda tudo. Aí aqui, então, seria mais ou menos essa ideia. Ó. 28 nanômetros, pouca pressão, cano largo. 14 nanômetros, a metade, ou até 8, né, com algumas tem aí, pode trabalhar com até 64 bits aqui, porque ela compensa na velocidade do processamento do chip. Por incrível que pareça, quanto menor esse número de nanômetros, mais rápido o chip trabalha, porque é mais nova a tecnologia. Bom, mas eu não vim falar sobre a placa de vídeo, mas já aproveitei para dar a dica da placa de vídeo. E agora eu quero mostrar para vocês uma coisa que nessas placas-mães aí que eu falei, tanto as Revenger, Macrovip, Goline e dessas outras mais, UpGamer, etc., que eu citei, elas vêm com uma característica que inovou nas 1155 para melhorar, né, a compatibilidade com drive, com armazenamento. Elas vêm com NVMe.
Então essa placa aqui, a 1150, a 1155, todas elas que são compradas novas agora, não sei se todas, mas a princípio 99% das que eu vejo, todas vêm com entrada NVMe. Você pode utilizar um SSD NVMe para armazenamento, além do SSD normal, além do HD. Só que isso tem um preço para essa placa. Por quê? Porque como a estrutura dela é para ser custo-benefício, e o NVMe ele utiliza as linhas PCI Express e não, né, as linhas SATA, como no caso o SSD SATA, o NVMe ele utiliza as linhas PCI Express. Então nas placas mães mais caras existe um gerenciamento, um chip de gerenciamento automático que faz com que, quando você não estiver utilizando o NVMe, ela libere todas as linhas para a placa de vídeo. Ó, que está em X8, vocês estão vendo, mas a placa de vídeo é X16. E quando está em uso NVMe, existem linhas sobrando que também não permitem que a placa de vídeo caia para X8. Aí algumas que, né, não são tão caras assim, elas liberam os 16 quando não tem NVMe. Quando coloca NVMe, você perde 8 aqui dos 16. Só que nesses modelos aqui, para economizar, eles não colocaram o chip controlador que detecta quando está ou não em uso o NVMe. Para que eles não gastassem mais dinheiro construindo a placa e não ficasse uma placa mais cara, que estratégia eles usaram? Eles pegaram e fizeram uma solda permanente, sempre dedicando 8 linhas de PCI Express para o NVMe. Quer dizer que você nunca vai colocar uma placa de vídeo X16 aqui e você vai ver X16 aqui. E não é defeito da placa de vídeo. Muitas vezes as pessoas pensam que a placa de vídeo está com defeito, mas não é. É porque a placa-mãe está mandando apenas... Mas isso se aplica nessas placas aqui, tá? Se você pegar uma Gigabyte original, uma Asus, são placas-mães que na época eram mais caras, elas não terão essa limitação. Se elas tiverem NVMe, vão ter linhas de sobra para não comer aqui metade das linhas da placa de vídeo. Mas nessas aí, mais custo-benefício, isso vai acontecer. Então, quando você experimentar uma placa de vídeo, fazer um teste, você tem uma placa-mãe, você diz, vou comprar uma placa de vídeo do cara lá, que é PC Express X16 3.0. Aí você coloca aqui, ela funciona em 8, você vai pensar, putz, tá com defeito a placa de vídeo, as trilhas dela estão dando mau contato, tá pegando só 8 e não 16. Se você tiver uma placa dessas, 99% de chance de ser o oposto, tá? A sua placa-mãe é que está limitando. Agora, claro, se você tiver uma placa-mãe original, que não castre os 16 para 8, mesmo com ou sem NVMe, então aí sim você pode ter certeza que tem aí um dano ou no slot PCI Express da placa-mãe ou nos contatos PCI Express da placa de vídeo ali. Mas fora isso, se for uma placa-mãe custo-benefício, você vai estar limitado. Agora, o que perde aqui, que é o principal, né? Tá, mas e aí? De X16 para X8, perde muito? Não, não perde muito. Não perde muito, pessoal, por quê? Porque por algum motivo, segundo os cálculos dos técnicos, a perda vai ser de 2 a 5% de desempenho em qualquer placa de vídeo, por mais nova que ela seja, se cortar ali de 16 para 8x. Então, por isso que eles fizeram isso, porque se desse uma perda muito grande, os caras iam dizer, pô, não dá, né? Mas como os caras sabiam que a perda ia ser irrisória, por exemplo, você botar uma GTX 1660 Ti aqui, vamos supor que você está jogando lá um Fortnite, um i7, se colocar um i7, que aqui é um i5, tá? Você vai colocar um Fortnite aqui, rodar a 140 FPS no monitor, que, né, também seja bom para isso, tenha mais hertz. Aí você tira, vou colocando a placa de vídeo aqui, você rodaria com 140 FPS em outra placa, aqui vai rodar 130, 135, então você não vai ter uma perda significativa. Então não precisa se preocupar quanto a isso. Se for o caso, pode comprar a placa mais barata. Mas é para vocês saberem que o que parece um defeito nem sempre é um defeito. É apenas uma forma de comunicação da construção barata do que é mais barato. Um abraço para vocês.